Livros de ficção cristã que todo cristão deveria ler. Se você está procurando aí uma boa indicação de ficção cristã, fica comigo nesse vídeo porque eu quero te trazer aqui algumas indicações que realmente valem a leitura e que vão, além de trazer um pouquinho desse lado mais fictício, ainda assim agregar bastante nessa sua jornada de fé. Tá? Eu sei que esse é um tema às vezes difícil de ser encontrado indicações, eu falo isso porque eu tive que pesquisar bastante para encontrar bons livros, e é por conta disso que eu acredito que esse conteúdo vai ter valor, porque são opções bem interessantes de leitura, são leituras bem fluídas, gostosas de serem realizadas, mas que ao mesmo tempo acabam tendo esse cuidado de trazer no final da leitura uma lição para a sua vida. E para a gente começar, o primeiro livro que eu vou trazer aqui é um livro que eu tenho uma indicação propriamente dita sobre ele aqui no canal, tá? Porém, eu acho que vale a pena também colocar nessa lista, que é o livro O Peregrino, do John Bunyan. Esse livro ele vai ser um pouco diferente dos outros e depois vocês vão entender o porquê, tá? Ele vai basicamente contar que a jornada do personagem principal, que é cristão, que sai da cidade celestial e entra numa peregrinação, numa viagem até a cidade celestial. E ao longo desse trajeto, ele acaba enfrentando vários desafios e aprendendo várias coisas. Qual é o objetivo do autor? Nos mostrar como é a vida de um cristão aqui na Terra, repleta de erros, repleta de acertos, de momentos em que Deus nos fortalece, nos reveste. Então, aqui você vai realmente se conectar com uma história que é fictícia, com personagens fictícios, mas que literalmente demonstra como a nossa vida é, tá bom? Então, é uma história que vai, com certeza, transformar a sua história, vai te ensinar a respeito da mensagem da cruz, do pecado, de como o inimigo quer nos afastar dos caminhos do Senhor e principalmente daquilo que nós devemos fazer para viver os planos de Deus. Esse é um livro um pouco diferente das outras histórias, porque vocês vão ver que as outras elas têm cenários bem fictícios mesmo, com aventuras e tudo mais, e esse daqui ele é um pouco mais centrado em personagens humanos, também tem alguns personagens espirituais, tá bom? Mas também é uma história de ficção e que com certeza vale a sua leitura, tá bom? Então, O Peregrino é a nossa primeira indicação. Agora, a segunda indicação a gente vai para esse que é um dos meus autores preferidos, que é As Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. Então esse livro aqui sim, já com um cenário bem mais fictício, para quem sabe, né? Nárnia é como se fosse aí um mundo à parte do nosso mundo, onde se tem ali seres de diferentes características, onde os animais falam e, enfim, várias e várias coisas acontecem. C.S. Lewis traz aqui pra gente, ao longo dessas 7 crônicas, muita analogia cristã. E se você não sabia disso, agora você está sabendo, tá? Então, Nárnia tem muita analogia cristã ao longo dos seus escritos. Então, por exemplo, o momento em que Aslan se entrega ali para ser realmente morto, né? No lugar de Edmundo, ele está basicamente representando aquilo que Cristo fez por nós. Então, assim, ao longo das crônicas você vê muita analogia. Primeiro, a primeira crônica que nós temos, né, que é o sobrinho do mago, Aslan, ele canta numa terra que não tinha nada, que era vazia e sem forma, e de repente ela começa a ganhar vida, fazendo também ali uma analogia a Gênesis. Enfim, você vai lendo e você vai realmente entendendo essa magia de como o autor consegue trazer a Bíblia em uma história fictícia. Esse daqui é o volume único, onde eu tenho as 7 crônicas em um livro só, mas você pode também comprar as crônicas, né, ou na verdade os livros, de forma individual. Esse daqui é uma das mais conhecidas, que é o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, então você pode comprar sim também individualmente, para que você vá lendo crônica por crônica, tá? Esse livro aqui, além de ser muito bom para os adultos, também é uma excelente opção de leitura para crianças e adolescentes. Inclusive, o meu irmão já leu e releu várias vezes, gostou demais, porque é uma história contagiante e que nos ensina bastante a respeito da vida, desde que você tenha esse olhar mais clínico. Se você ler esse livro aqui sem entender que C.S. Lewis escreve ele como analogia cristã, você vai passar batida. Agora que você já sabe disso, você realmente vai desfrutar de uma grande obra. Então, a segunda indicação, que se de certa forma abrem várias outras, porque são 7 crônicas, é As Crônicas de Nárnia. Terceira indicação que eu tenho para vocês é uma indicação que também é do autor John Bunyan e que eu também tenho um vídeo aqui no canal, tá? Mas não poderia deixar de fora, que é A Guerra Santa, um livro que também traz pra gente um cenário super fictício, onde a história principal basicamente vai acontecer ali na cidade de Alma Humana. O grande contexto é que Diabolos está querendo invadir essa cidade e Emanuel, o filho do rei,
está retornando para tomar conta dessa cidade que foi invadida pelo inimigo. Então, muita coisa acontece ao longo dessa história, muitos personagens com nomes que remetem a pecado e virtudes cristãs vão realmente nos ensinar muito sobre o que a gente deve fazer para ter como cuidado da nossa alma, trazendo, claro, todo um cenário medieval, guerras, batalhas e personagens que condizem com o nome do livro, que é a Guerra Santa. Então, se você está procurando um livro de aventura, muita ação, muito movimento, mas que tem muita Bíblia dentro de si, a Guerra Santa dando continuidade aqui e sempre, claro, atendendo e seguindo aquele padrão de qualidade de escrita do John Bunyan. Quarto livro que eu vou trazer para vocês, esse livro desses três, ele é uma das histórias, assim, em termos de aventura, de personagem, mais interessante, talvez, tá? Eu acho que Nárnia e o Hobbit fica assim muito lado a lado porque são inclusive livros que se tornaram filmes e são filmes de grandes produções, muito personagem, muitos cenários diferentes, são ricos em detalhes. Enfim, esse livro aqui, inclusive, que eu estou em mãos, ele é muito bonito, é um capa dura, uma edição que ficou muito interessante, porém, ele é um livro que não tem assim de forma muito explícita, tá? Então, por exemplo, O Peregrino e a Guerra Santa, do John Bunyan, é explícito. Você vai ler e você já vai entender que realmente tem aqui virtudes cristãs, é um livro cristão. As Crônicas de Nárnia, como eu disse para vocês, são analogias, tá nas entrelinhas. Então, se você lê tendo essa compreensão, você com certeza vai conseguir encontrar essas referências dentro do livro. Agora, o Hobbit, o que acontece com ele? É uma história, tá, do Bilbo Bolseiro, que junto com os anões ali, o Gandalf vai atrás do tesouro, que está sendo protegido pelo dragão Smaug, e ele vai se decorrendo ao longo dessa história, porém, o Tolkien é um autor cristão, né? Ele tem obras que são um pouco mais explícitas nessa parte. Agora, aqui dentro ele não vai trazer assim de forma muito explícita a respeito de Jesus, a respeito de Deus ou coisas do tipo. Porém, você vê que em alguns momentos ele traz algumas fagulhas, digamos assim, que nos apontam para essa compreensão, tá? Principalmente no final, tem ali um diálogo onde o Gandalf está conversando com o Bilbo, né? E eles falam: vocês não achou que isso aqui tudo aconteceu por um simples acaso, né? De certa forma meio que remetendo ali que toda essa aventura aconteceu por conta e principalmente pela permissão de uma força maior. Então é bem nas entrelinhas e é assim, num ritmo bem menor que as Crônicas de Nárnia, mas é uma excelente leitura, tá? É um livro que é escrito por um autor cristão, uma baita de uma história muito conhecida e que vai em alguns momentos fazer essas referências para você. Então eu coloquei em quarto aqui, nessa quarta indicação, porque é um livro que talvez você leia e não entenda onde que está o cristianismo aqui, mas se você vê um ponto ou outro, você vai encontrar de forma, claro, um pouco menos presente do que as outras indicações, tá? Então, esses são os livros que eu decidi trazer aqui para vocês. São livros assim, gente, sabe, para ler final de semana, para você pegar durante a semana corrida, você vai relaxar, você vai se distrair, vai ter aí bons momentos de leitura e ainda vai conseguir extrair bastante daquilo que Deus quer nos falar e nos ensinar. Se você já leu algum desses livros, deixa aqui nos comentários e claro, né? Não se esquece de se inscrever no nosso canal, apertar o botão do gostei e compartilhar esse conteúdo com pelo menos mais uma pessoa para que ela também possa aproveitar essas indicações de leitura. Que Deus te abençoe e a gente se vê aqui no nosso próximo vídeo no canal Douglas Pereira. Até mais!